Fazia tempo, décadas talvez, que a gente não podia dizer novo prefeito de Itajaí. Robson Coelho, qual é a sensação? Muito feliz, ao mesmo tempo sabendo do desafio. Nós já estamos no trabalho de transição logo no dia seguinte da vitória. Itajaí há 28 anos que tinha apenas 2 prefeitos, desde a eleição de 1996 foram 4 mandatos do Jandir e 3 mandatos do Volney. Então, quem tinha até 28 anos de idade não conhecia um outro prefeito. Então, a cidade vivia essa ansiedade da escolha do novo prefeito. A gente fez uma boa eleição, foram mais de 20 mil votos, elegemos a maioria da bancada, o que aumenta a responsabilidade e os compromissos com Itajaí. Eu vi os debates de Itajaí e me chamou a atenção, assim, um debate muito qualificado. Um dos lugares onde mais se discutiu o futuro da cidade foi Itajaí. Eu fiquei feliz de ver esse resultado. Como é que o senhor encara a expectativa que se cria de ter um prefeito, depois, como o senhor falou, depois de 28 anos, um terceiro nome se elege? E qual é a expectativa depositada em cima do senhor e a sua expectativa com essa prefeitura? Eu estou muito confiante que nós vamos honrar todos os compromissos que nós assumimos durante o período eleitoral. Os compromissos na saúde, na educação, com relação à mobilidade urbana, que nós estamos atrasados, né? A população tem aumentado bastante e obras de grande impacto, infelizmente, não acontecem na cidade mais rica de Santa Catarina, que é Itajaí. Tem os desafios do Porto de Itajaí, nós vivemos agora ansiedade para saber como é que vai ficar o modelo, se vai ser federalizado ou municipalizado, continua municipalizado. Nós estamos lutando pela continuidade do modelo, estamos fazendo essas articulações, inclusive. Hoje o senhor defende que continue com a autoridade municipal, portuária municipal. A continuidade do modelo que já acontece desde 1995, quando o prefeito ainda era Arnaldo Schmidt. É um modelo que deu certo, logicamente que nós tivemos 2 anos muito turbulentos, sem movimentação de cargas. No seu diagnóstico, por que chegou nesse ponto? De quem foi a culpa? Ou é uma soma de culpas? Eu digo que a gestão municipal, o porto é a responsabilidade do município. Então a responsabilidade era da Prefeitura de Itajaí, da Autoridade Portuária Pública Municipal. Foram criadas muitas dificuldades com o antigo operador portuário, a IPM Terminals, que na época era a maior empresa do mundo, ligada ao Grupo Maersk. A empresa lutava pela diminuição dos valores de outorga, o que não concordou, a autoridade portuária não concordou, acabou ainda abrindo um processo licitatório. Durante aquele período nós perdemos muitas cargas, processo deserto, um processo que gerou uma série de polêmicas com a empresa Cetil. O governo federal acabou avocando o processo naquele momento para Brasília, para a tomada de decisão. Também tivemos problemas durante esse processo. Então isso tudo acabou tirando um pouco de credibilidade da gestão municipal. Mas eu estou muito confiante, até porque eu sou portuário. Essa retomada de credibilidade? A retomada da movimentação já está acontecendo com a JBS, com a movimentação dos navios de carga geral. E estou muito confiante que nós vamos levar o porto para um modelo de concorrência com navegantes, com Itapuá, com outros portos da região sul. Eu sou portuário, minha primeira profissão foi trabalhador portuário, Porto de Itajaí, trabalhador, beira de cais mesmo. Ao longo do processo, ele professor universitário, empresário do setor, mas tem um carinho muito grande e uma responsabilidade muito grande com o Porto de Itajaí. A sua passagem pela Secretaria de Portos como adjunto no governo Jorginho mudou alguma coisa na sua relação ou na sua visão da gestão do Porto? Sim, adquiri mais experiência, né? Não tinha experiência trabalhando no Executivo, né? Tinha sido apenas vereador em Itajaí, 2017 e 2020, e tinha sido a minha única experiência. Então foi uma experiência bastante positiva lá do governador Jorginho Melo, do atual senador Beto Martins, e foi um aprendizado muito importante com relação à gestão do porto. Ali nós tínhamos a gestão do porto de Imbituba, São Francisco do Sul, que iam muito bem, que estão muito bem, e vamos trazer um pouco desse modelo para Itajaí também. Quando o senhor estava no governo, não pensou, ou não estava sendo pensado em trazer o Porto de Imbituba para esse modelo da gestão estadual também? Porto de Itajaí. Porto de Itajaí. Olha, nós nos colocamos várias vezes à disposição, inclusive do governo federal e da própria municipalidade, porque nós estávamos tocando bem, né? O processo caminhava muito bem com Itajaí. Nós sempre nos colocamos à disposição, sim, para participar do processo. Mas aí tem a questão... diferenças políticas locais acabaram impedindo uma parceria. Isso é importante, assim, o senhor eleito pelo PL, inclusive uma das poucas cidades que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve em Santa Catarina para fazer algum evento de campanha, um apoio muito forte do governador Jorginho Melo, também esteve lá presente. Como é que fica a relação com o governo federal? Quem tem porto, e o senhor tem um porto municipal, no caso, vai ter que conversar muito com o governo federal. Tem alguma porta aberta lá? Tem porta aberta, até porque eu tive essa conexão no período que era secretário adjunto de Estado,
porque nós administrávamos 2 portos também delegados pelo governo federal, em Imbituba e São Francisco do Sul. Então tem uma boa conexão lá sim com os técnicos de Brasília e temos aí a força dos nossos deputados federais, senadores, o próprio senador Beto Martins está fazendo um bom trabalho lá para fazer essa interlocução com o governo federal. E outra coisa que chama a nossa atenção, Itajaí é uma cidade que é o maior PIB, tem uma grande visibilidade, mas agora vive o desafio, que o senhor como renovação, de voltar a ter protagonismo político. Fazia muito tempo que Itajaí, inclusive isso se reflete na própria votação e eleição de deputados estaduais e federais, Itajaí ficou um pouco para trás, numa cidade de seu porte, sua população, sua força econômica. Como reequilibrar esse jogo político, colocar Itajaí de novo na primeira divisão da política? Pera, nós elegemos bons nomes, né, na Câmara de Vereadores. Nós temos o próprio Rubens Angioletti, meu vice, que era o vereador mais votado, foi o vereador mais votado da história de Itajaí, em 2020, quando eu perdi aquela eleição para prefeito. E elegemos bons nomes que podem contribuir com o processo político de visibilidade para Itajaí nas próximas eleições. Temos a parceria com a deputada Ana Campanholo, que foi a deputada mais votada em Itajaí na última eleição. Então nós temos boas conexões e bons nomes para apresentar no processo eleitoral daqui a 2 anos. Olhando a votação passada, eu percebi assim, o senhor até nem foi candidato naquela última eleição para deputado estadual, apesar de ser um nome que tinha essa condição. Eu vi muito vereador candidato a deputado fazendo voto em Itajaí, mas não fazendo na região. E aí não chega. Esse papel regional de Itajaí, o senhor acha que tem alguma forma de fomentar o papel regional do município? Eu não tenho dúvida, até pela força econômica de Itajaí, né? Nós precisamos buscar essa representação com mais força, através da própria ANF, juntamente com outros municípios, para que a gente possa ter mais representatividade. Hoje nós temos a deputada Ana Campanholo, que representa a nossa cidade, o próprio deputado Carlos Humberto, Balneário Camboriú, a deputada Paulinha, em Bombinhas, que teoricamente representam a nossa região, mas acredito que Itajaí pode ter um protagonismo muito maior. O senhor falou da questão da ANFRE. A ANFRE, eu quero lembrar que essa temporada do Cabeça de Política, esses 15 programas com os prefeitos eleitos nas maiores cidades, ela é uma parceria com a FECAM. A gente está gravando aqui no COMAC, o Congresso. Como é que o senhor vê o papel da associação, da ANFRE? Como é que o senhor vê o papel da FECAM na questão municipalista? Eu acho importantíssimo. Nós demos agora um exemplo importante para o estado de Santa Catarina, através do consórcio do Promobis, que foi uma articulação dos prefeitos da região nessas três últimas eleições, né? Então, Itajaí e os municípios da ANFRE, os outros 10 municípios da região da ANFRE, assinaram um consórcio, né, para fazer a questão do túnel, a obra de mobilidade ligando Barra Velha a Bombinhas, através de articulação política envolvendo outros municípios. Então é um grande exemplo para Santa Catarina e para o Brasil, com apoio inclusive do Banco Mundial, que reconheceu essa parceria. Eu tenho citado inclusive nas conversas em outras regiões o exemplo da ANFRE para outras associações, outros consórcios, porque é a chance de tirar sonhos do papel. Então, em todas essas regiões e para os outros prefeitos que eu entrevisto aqui, eu pergunto qual é a obra do sonho. E eu imagino que a obra do sonho já seja essa encaminhada pela ANFRE, do túnel com navegantes, com essas melhorias na 101. É a obra que o senhor quer entregar no seu período à frente de Itajaí? É uma das obras que nós queremos entregar durante esses próximos 4 anos, iniciar essas obras, que é uma obra de longo prazo. E é um sonho que não poderia ser realizado sozinho, né? É um sonho que precisaria ser realizado com a participação de outros municípios, né? E como nós falamos anteriormente, serve de exemplo, isso inclusive foi reconhecido pelo Banco Mundial há 2 semanas atrás ali na ANFRE, essa parceria que foi muito importante, que serve de exemplo. Nós temos muito compromisso, o Piara, com relação à mobilidade urbana. Obras importantes que nós assumimos, eu tenho plena convicção que nós vamos conseguir honrar. Uma das grandes alternativas e forma de captação para que nós possamos entregar obras de grande impacto são os recursos que vão vir através da outorga onerosa, né? Eu tive a sorte que o plano diretor de Itajaí, o novo plano diretor de Itajaí, foi aprovado ainda esse ano e vai ser de fundamental importância para atrair grandes investimentos no caso da construção civil e recursos de mobilidade urbana para obras de mobilidade urbana. Mas a questão da infraestrutura é um drama até para a questão portuária, para a vocação econômica da cidade, e a obra financiada pelo BID ainda é uma obra de longo prazo, como o senhor falou. Os paliativos possíveis para resolver esse trânsito conflagrado, especialmente na região de Itajaí. Hoje a gente atravessa 101 e a gente sabe que em algum momento a gente vai ficar parado ali. E isso afeta todo o estado, afeta toda a produção. Como é que o senhor vai atuar como prefeito na linha de frente para tentar minimizar isso mais rapidamente? Pera, são 2 situações. Primeiro, que nós precisamos pensar regionalmente, né, com a participação de outros municípios. Não dá mais para ficar esperando a boa vontade do governo federal com relação a 101. A gente precisa tomar a iniciativa
porque ficou insustentável todo o processo. Se discute essa questão. Florianópolis, Joinville, essa ligação, inclusive apresentada pelo governador 2 semanas atrás, e outra é a parceria com o governo do estado, né? O governo do estado já tem sido muito importante, muito presente em Itajaí, governador Jorginho Melo, agora com a obra dos eixos da Antônio Raio, ligação Itajaí-Brusque, aquela região, os trevos que liga a BR-101 à rodovia Antônio Raio. Vamos tratar agora também a questão da Jorge Lacerda, Itajaí, Blumenau, que são obras importantes que a gente pensa em conjunto com a região e também com o governo do estado. E também tem as obras a nível local, tem muitas obras que nós assumimos o compromisso durante o período eleitoral que nós vamos tirar do papel. A questão, hoje tem na mesa do governo federal está lá a proposta da Artéries para ampliar por mais um período, por mais 15 anos essa concessão que vai até 2033, já vai até 2033, mas para incluir essas obras ali. Essas obras são suficientes? O senhor é a favor dessa postergação? Olha, seria uma alternativa mais rápida, né? Tu fazia o reequilíbrio contratual com a Artéries e com o compromisso de executar a obra da terceira pista no trecho mais complicado do Brasil, que é aquele trecho ali da nossa região. Então seria uma alternativa importante. Mas a região da ANFA precisa trabalhar uma outra alternativa, porque nós estamos esperando a boa vontade da burocracia de Brasília para resolver essa situação. Isso envolve também, por exemplo, a questão do aeroporto Navegantes. Estamos também aguardando lá o reequilíbrio contratual para que a empresa, a CCR, possa fazer a terceira pista, a segunda pista, que também para nós vai ser importante. A gente não pode ficar esperando a boa vontade lá, a gente precisa se articular em termos regional para tomar a decisão. O aeroporto Navegantes exigia muita expectativa com concessão, foi feita ali junto com Curitiba e Joinville, ficou aquém do que a região esperava e precisava? A região que mais cresceu no Brasil foi a nossa região, que envolve o município de Itajaí, Balneário Camboriú, Penha, Navegantes, e nós merecíamos a segunda pista. E vai acontecer. Essas articulações, essas conversas nós fizemos em inúmeras oportunidades no período que estive lá na Secretaria de Estado, e essa continuidade está acontecendo. É uma das prioridades do governador Jorginho Melo. Nós já tivemos boas conversas com a CCR, que é a concessionária que quer fazer um investimento. Mas para fazer esse investimento precisa ser reequilibrado o contrato, e é isso que nós estamos aguardando. A expectativa o senhor é favorável? Sim. Para a nossa região vai ser muito importante. A minha cidade, Itajaí, vai crescer muito com a segunda pista, do ponto de vista do turismo, da questão do transporte internacional de cargas, que gera muita receita para a nossa cidade também. Afinal, as empresas de comércio exterior estão instaladas em Itajaí. Queria perguntar para o senhor, logo no começo, quando ficou definido que a chapa seria o senhor e o Rubens Angioletti, o senhor falou, o senhor citou ele no início da entrevista, teve a promessa de que vocês iam dividir o gabinete, que vai ser um gabinete único do prefeito e do vice, que vocês vão estar governando alinhados. Ele era pré-candidato do prefeito também, ele abriu mão, foi toda uma questão de pesquisa e vai dar para conviver, a convivência vai ser assim, extrema mesmo? Não precisamos estar no mesmo gabinete, né? Mas nós vamos governar junto, né? Nós temos características diferentes em termos na política. O Rubens tem um perfil mais fiscalizador, mais presente na comunidade. Eu tenho um perfil mais executivo, mais de gestor, de proximidade com o setor empresarial. Então é unir, né, as nossas características, as nossas qualidades em torno de Itajaí, em prol da cidade de Itajaí. Então, ele vai ter uma função específica na prefeitura? Vai ser vice-prefeito. Muitas pessoas perguntam se ele vai assumir uma secretaria, mas a nossa ideia é que ele continue como vice-prefeito, me auxiliando no dia a dia e fazendo aquela fiscalização que é a característica dele principal, agora de dentro da prefeitura para fora. O senhor já anunciou alguns nomes do seu secretariado. A gente percebe que é um perfil de quem não quer ser protagonista sozinho. Pessoas que são conhecidas da cidade, que já têm alguma visibilidade. Esse é o tom do seu secretariado? Sim, vai ser um secretariado técnico. Do secretariado, das 6 pessoas que nós anunciamos na última segunda-feira, 2 são conhecidos do meio da política. O Tarcísio, que foi secretário na época do Jandir, secretário de obras e muito bom secretário. O ex-deputado Mocelin, que assumiu a Defesa Coronel Civil. Mocelin foi deputado estadual. E outros que foram anunciados têm representação junto a entidades de classe importante da nossa cidade. A Gabriela apresenta a Associação Comercial de Itajaí, Comercial Empresarial de Itajaí, com uma associação muito conhecida e prestigiada. O Ronaldo, que vem indicado pelo setor do turismo, as principais entidades de classe do turismo. O João Paulo, que também tem uma atuação muito forte dentro do Sinduscom e entidades de classe da nossa região. Então são pessoas que já participam do processo político, mas ligado a alguma entidade de classe da nossa cidade. O Caleb, o próprio Caleb, né, na área da comunicação. Apresentador de televisão, agora indo para a missão no executivo. Isso. O Caleb traz uma força muito grande, uma proximidade, logicamente, da imprensa e para facilitar também a comunicação do Rubens. E alguém que tem um perfil de comunicação diretamente com a população, que era uma das características de um adversário seu, do Osmar Teixeira, também vinha. É um antídoto? Sim.
Nós pensamos na governabilidade, de fazer um bom governo, e o Caleb ele tinha o perfil que nós desejávamos. Nós começamos a conversa com o Caleb na sexta-feira, após ele sair da antiga emissora que ele trabalhava. Então ele tinha o perfil. O que nós fizemos? Assim que nós terminamos as eleições, nós nos reunimos com a equipe que ia participar da transição, as pessoas que participaram da construção do nosso plano de governo, e desenhamos o perfil indicado para cada secretaria, para cada pasta. E dentro do perfil que nós gostaríamos no setor de comunicação, era um perfil parecido com o Caleb, alguém que tivesse um bom relacionamento com a imprensa, uma capacidade boa de comunicação, que pudesse nos ajudar nesse processo. Como é que o senhor vê o PL estadualmente depois dessa eleição, seu partido? O governador Jorginho foi o grande vencedor dessa eleição, não tenho dúvida disso. Foram 90 prefeitos eleitos, fora outros que têm coligação. O Jorginho foi muito importante para nós lá em Itajaí, ele sempre foi muito presente, e ele foi o grande responsável por essa articulação que reuniu eu e o Rubens, chapa pura PL, que saiu vitoriosa nessa eleição. Então sou muito grato ao governador Jorginho Melo por todo o apoio. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Porque eram dois postulantes naturais. Porque eram dois nomes que sempre pontuaram muito bem em pesquisas internas, sempre muito próximo um do outro. E precisou o governador da liderança política dele, a experiência, unir os dois. Foram duas pesquisas na reta final ali, Foram pesquisas que nós fizemos ali, apresentadas pelo governador, mas não foi fácil, mas o governador provou que estava certo mais uma vez. E como é que a tua perspectiva também de relação com a Câmara de Vereadores? Porque o senhor foi vereador, conhece bem a Câmara de Itajaí, não é uma Câmara fácil, é uma Câmara que costuma... o Volney Morastone sofreu um pouquinho, inclusive, do atual prefeito, com a oposição bem construída. Como é que o senhor vai manter a Câmara coesa e com uma maioria? Bom, as urnas foram gentis com a nossa coligação. Nós elegemos 6 vereadores do PL, faltaram 25 votos para fazer o 7º, então uma grande maioria dos vereadores dali. O PSDB, que estava na nossa coligação, a federação elegeu uma vereadora, Ana Carolina, que foi inclusive a mais votada, e também tivemos a vitória do Maurílio Moraes. Então, da nossa coligação 8, mais o alinhamento que nós temos com o Beto Cunha, que estava em outra coligação, mas sempre teve um alinhamento político muito grande com a gente. Teoricamente, a gente já saiu das eleições com uma Câmara de Vereadores já com maioria. E depois o alinhamento, conversa com outros vereadores que está acontecendo para que a gente possa ter tranquilidade e governabilidade. Um dos seus adversários na eleição, além do Osmar, que eu já citei, foi o deputado federal Carlos Chiodini, que mudou o domicílio eleitoral de Jaraguá do Sul para Itajaí e disputou a prefeitura. E, bem ou mal, Itajaí voltou a ter um deputado federal. Como é que vai ser a sua relação com ele depois do confronto? Hoje nós temos então 2 deputados federais com domicílio eleitoral em Itajaí, o Jorge Guetem também. E o Jorge Guetem, já estive conversando com os dois, logicamente. O Jorge Guetem, eu não sei se ele manteve o domicílio em Itajaí, acho que ele está com o domicílio no Alto Vale, mas ele é da região também. Ele mora em Itajaí, em Cabeçudas. E então já conversamos com os dois para que a gente possa trazer recursos para Itajaí, para que eles possam defender a cidade de Itajaí lá em Brasília, através de emendas, através de parcerias. Inclusive, cobrei dos dois a parceria com relação a essa questão do Porto de Itajaí. O deputado Jorge Guetem já esteve, inclusive, no Ministério de Portos, conversando com o ministro Silvinho. O deputado Chiodini se comprometeu também a fazer essa frente para nós. Os valores, as promessas que ele fez na campanha eleitoral, o senhor vai cobrar que ele ajude? Já cobrei. Já cobrei também. Ele tem um bom alinhamento com o governo federal, nós sabemos disso. E os recursos de PAC, que estavam previstos lá no PAC. Houve alguma questão de campanha que possa atrapalhar a conversa? Olha, o discurso que nós fizemos pós-eleições já foi um discurso de união pela cidade de Itajaí. A gente tem que deixar agora as diferenças políticas de lado e colocar os interesses da cidade acima de qualquer diferença política partidária. Então, nesse momento, nós queremos fazer um bom governo e defender a nossa cidade. Tem uma conversa, uma especulação, então um convite para que ele participe do governo Jorginho como secretário. Está bem colocado qual pasta ainda, mas o senhor não seria resistência a isso? Não, isso é quem decide é o governador, Eu acho que o MDB, na realidade, não é uma novidade, que já participa do governo Jorginho já praticamente desde o início, Apenas agora provavelmente vai ter um espaço maior. Se o deputado Chiodini assumir uma secretaria, Itajaí passa a ter uma representação política importante também no governo do estado. Com a minha saída, nós acabamos perdendo um pouquinho. Se comenta aí da possível Secretaria de Portos. Logo que o senhor estava. Que eu participava junto com o Beto, mas vamos aguardar. O governador tem sabedoria e bom contato político para tomar a melhor decisão. O importante é que Itajaí sempre tem uma boa representação. A gente falou muito da questão dos 2 prefeitos que governaram durante 28 anos.
E um deles apoiou sua candidatura, que é o Jandir Bellini, historicamente progressistas. Ele é um conselheiro, é alguém que o senhor vai recorrer? O Jandir é um amigo, né? Um amigo particular, sou amigo da família, tenho uma boa relação com a família, com os irmãos, com os sobrinhos, né? Então, com a ex-vereadora Suzy, que é irmã do Jandir também, é uma amiga de longa data. Então, essa relação é importante como um conselheiro. Tive apoio do Jandir, ex-prefeito Jandir, do ex-prefeito Arnaldo Schmidt também, do ex-prefeito Amilcar Gazzaniga. Eles foram entusiastas e apoiaram a nossa candidatura. O senhor disputou a eleição de 2020, no meio da pandemia. Foi uma eleição equilibrada contra o atual prefeito Volney Morastone. Como é que o senhor avalia a atual gestão e o que o senhor acha que o senhor vai chegar e podia estar fazendo 4 anos antes dele já? Bom, os últimos 4 anos, Itajaí perdeu muito do ponto de vista político e econômico. E uma série de fatores influenciaram, né? A doença do prefeito, todos sabem que o prefeito atravessa um difícil momento de doença, espero que se recupere. A nossa diferença política ela fica deixada de lado nesse momento e a gente é solidário para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Mas isso atrapalhou, não podemos esconder que atrapalhou. Foram inúmeras vezes que ele precisou se afastar para cuidar da saúde. Inclusive durante a campanha eleitoral. Foi um tema que o senhor teve cuidado na hora de citar, né? Sim, na hora de bater na prefeitura, algum cuidado de separar o Volney pela questão pessoal? Eu digo que eu nunca fiz, o Volney nunca foi meu inimigo político, ele foi meu adversário político. Por trás do político tem uma família e a gente precisa respeitar. A gente tem as nossas diferenças políticas, ficaram muito mais claras lá em 2020, né, quando nós confrontamos, foi uma eleição bastante judicializada, ficaram algumas sequelas. Mas eu desejo para que ele possa se recuperar. E além disso, a questão da Câmara, né? A falta de alinhamento com a Câmara de Vereadores prejudicou bastante a cidade nos últimos 4 anos. Então foram 4 anos muito difíceis, mas nós sabemos da nossa responsabilidade agora é recuperar. Eu tenho falado que o nosso grande desafio é recolocar Itajaí no rumo certo do ponto de vista político, econômico, social. E a transição já está acontecendo, como é que o senhor espera pegar a prefeitura nesse momento? Com dificuldades financeiras. Eu tenho essa... Mas não é novidade, então a gente não vai ficar olhando pelo retrovisor nem dando desculpa, porque quando nós assumimos o desafio de ser candidato a prefeito, nós sabíamos a real situação de Itajaí. Nós estamos fazendo durante esse período de transição um pacto de gestão que nós devemos anunciar, um grande pacto de gestão, diminuição do número de secretaria, cargos comissionados, diminuição de custos dentro da prefeitura para que possa sobrar dinheiro e para que a gente possa cumprir os nossos compromissos de campanha. Então nós vamos pegar a prefeitura sim numa situação difícil, mas estamos preparados para recolocar Itajaí no rumo certo. Prefeito Robson, é a sua primeira participação aqui no nosso Cabeça de Político. Eu tenho certeza que não será apenas a primeira, que o senhor assume uma das prefeituras mais importantes de Santa Catarina, tem uma carreira longa pela frente. Muito parabéns pela vitória e boa sorte no mandato. Piara, obrigado aí pela oportunidade, te acompanho bastante, né? Até porque a gente tem construindo o nome na política e acompanho bastante as tuas entrevistas até para aprender um pouco mais, me coloco à disposição de vocês, agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço mais uma vez os itajaienses pela confiança, os mais de 63 mil votos que nós conseguimos juntos, sabendo da responsabilidade que nós temos com a cidade de Itajaí. Mas como eu falei em outras oportunidades, eu e o Rubens nos preparamos muito para esse desafio e vamos recolocar Itajaí no rumo certo.